Esperar ele dar a mensagem. Ok, ó, mensagem dada. Nós vamos agora, então, iniciar a 3.1. Essas aulas são mais teóricas, embora seja bastante informação, bastante coisa, mas ela permite que a gente consiga trabalhar, por exemplo, duas aulas em um horário. Dá para a gente dar uma esticada. Eu trabalhei com mais detalhe, mais devagar na parte de concretos ali, de cimento, né? Justamente para a gente poder, porque eu sabia que a gente teria conteúdos que nos permitiriam avançar de forma mais rápida e recuperando o tempo. Tá? Então, a 3.1, a gente está entrando na unidade 3. 3.1, pessoal, materiais cerâmicos. Então, aqui tem uma foto dos materiais mais utilizados na construção civil. Então, a cerâmica, evidentemente que a gente está pensando em materiais de construção civil, mas a área de cerâmica é uma área bastante interessante, bastante vasta. Tá? O que acontece? Você tem a argila aquecida, e aí, após o aquecimento, a argila, você acrescenta água, molda, aí você faz o aquecimento da argila, ela vai fazer a fusão da estrutura, principalmente da estrutura de sílica, e ao fazer essa fusão, ela faz o endurecimento. Então, a primeira coisa interessante aqui, eu já comentei em aulas passadas, mas a argila, por exemplo, você pode ter argila, não necessariamente a argila vai ser aquele barro vermelho tradicional. Pelo contrário, você pode ter N tipos de argila. Você pode ter argila com combinação de muitos outros materiais. Tá? E isso vai te dar as propriedades que você tem de interessante. Por exemplo, na região de Ouro Preto, na região que pega basicamente todo aquele vale ali, pegando várias cidades, você tem fundições, você tem muitas empresas com altos fornos. Então, aí eu vou ter que fazer uma cerâmica refratária especial. Eu vou utilizar uma cerâmica com base em alumina, tá? Por quê? Essa cerâmica com base em alumina, ela vai possuir propriedades térmicas bastante satisfatórias. Então, aí você vai variando. Por exemplo, eu vou fazer a minha cerâmica tradicional ali, meu tijolinho de cada dia. Beleza, esse cara eu posso utilizar o barro tradicional, normal. A cor avermelhada é em função da presença do ferro, ok? E aí, sem o ferro, eu vou ter uma argila que tem um custo mais elevado, porque ela já não dispõe de tanta abundância como a argila vermelha, que é o caulim. Então, o caulim substitui o ferro e ele tem um ponto de derretimento, um ponto de fusão bem superior, por isso que ele tem propriedades refratárias, por isso que o nosso tijolinho refratário é branco. Ok. E nós podemos fazer muito mais coisas, né? Como, além dos tijolos, os pisos de cerâmica, louça sanitária, muita coisa, enfim, é possível ser feita com os nossos materiais cerâmicos. Tá? Então, a definição da cerâmica vem da palavra grega keramos, que significa coisa queimada. Então, a sua origem
é da pedra artificialmente obtida pela moldagem, secagem, cozimento das argilas ou misturas argilosas. Então, se a gente for pegar a história da argila, pessoal, ela se confunde com a própria história da humanidade, né? Então já se faziam lá na os primeiros artefatos que o homem fez, produziu, foram cerâmicos. Então eles viram que aquecendo aquele barro eles conseguiam moldar e obter formas para utilizar como vasilhames. As características dos materiais cerâmicos. Quais são essas características que tanto nos interessam? Né? Então, a resistência mecânica ele aumenta quando aquecido. Por quê? Porque ele modifica a estrutura química da cerâmica, tá? Fazendo com que ela ganhe resistência. Então, a partir do momento que você aplica, tem um coleguinha entrando, calor. Aqui também a questão da resistência à tração dela e à compressão é bem variada. Tá? A compressão ela vai ser bem superior à tração? Sim, exatamente como quem se comporta assim. O concreto, mesma coisa. Isolamento e ponto de fusão. Então, o material cerâmico ele tem essa capacidade de ter alta resistência ao calor com baixa expansão térmica, o que faz dele um excelente isolante. Né? Então, você tem na rede elétrica, pensando na rede elétrica, a fixação nos postes, os pontos para passar a fiação, todos esses isolantes são cerâmicos, justamente por causa dessa propriedade que a cerâmica apresenta, de ser um bom isolante. Ok? Professor, Oi. eu sou rodada, né? Eu trabalhei numa produção de churrasqueira, uma fábrica de churrasqueira que é aí no Jardim Canadá. E a gente, né, fazia as placas lá, né? Vinha o bojo e tem as placas que fazem o isolamento do bojo. E elas eram revestidas de cerâmica refratária, né? De produção própria. E a gente também fazia revestimento das churrasqueiras com cerâmica mesmo, né? Toda, né? Porque ela é de pré-moldado, mas algumas eram revestidas de cerâmica. Interessante. Vendia muito. É legal ver, né? Eu não tenho mais foto desse tempo, mas era tudo fabricado lá. Então, as peças são pré-moldadas, as placas feitas lá mesmo com tijolo refratário, e essas, né, peças pré-moldadas, algumas depois eram revestidas de cerâmica para venda. Ah, legal. É legal mesmo. Então, o processo de fabricação da cerâmica, como é que funciona? Não é muito, é bem simples até. Você vai fazer a extração e a preparação da matéria-prima. Né? A principal matéria-prima do material cerâmico são as argilas. Preparação da massa, aquilo que eu falei, você vai dar um ponto de trabalhabilidade dela, colocando água, aditivos. Quando você for fabricar, por exemplo, cerâmica, pensando num porcelanato, alguma coisa do gênero. Eu já vou falar um pouco mais sobre porcelanato. Daí você tem ainda a fase da suspensão, que é pegar essa massa utilizada nos moldes, colocar nos moldes. Aqui vale um adendo bastante interessante, que não deixa de ser um produto cerâmico. Por exemplo, eu quero fazer a fundição. Eu vi
a usinagem, eu conheci de perto, da WEG. A WEG é uma das maiores empresas do setor elétrico do país e do mundo, e possui o centro de usinagem mais moderno do mundo. Então, lá tem máquinas alemãs, japonesas, holandesas, americanas, então eles investiram pesado. Então, toda a parte de robótica é japonesa, né? E aí os caras lá fizeram o quê? Eles faziam o quê? Eles faziam os moldes cerâmicos, mas, né, com uma areia refratária própria, especial, moldam, faz um moldezinho, e aí enche com o aço despejado, faz a moldagem, aí quebra aquele bloquinho cerâmico que estava em volta, fica só a peça pronta, e aquele material vai para reciclagem para moldar novamente. Mas o grande barato é que é um processo totalmente automatizado. Não existe a interferência humana. Ou seja, a produção dessa parte, uma máquina produz os moldes, aí vem uma outra máquina, faz o preenchimento, depois uma outra máquina, um robô vem, pega aquelas peças, quebra, tira, vai só com já o motor, a carcaça do motor pronta. É muito legal. É um tipo de cerâmica também. Então, essa parte de moldagem é muito comum ser utilizada. Por quê? Porque a cerâmica ela tem essa propriedade de resistir a variações térmicas bastante interessantes, bastante elevadas, sem se deformar muito. Então, você tem aqui massas secas ou semi-seca, essas peças, né, obtidas pela prensagem, daí as massas plásticas por extrusão. Como assim? Por extrusão. Então vamos pegar e dar uma olhada numa máquina que faz tijolos. Vamos colocar aqui a fábrica de tijolos. Extrusora. Aham. Olha só. Aqui, ó. Aqui que é o segredo. Vai caindo a matéria-prima aqui, ela vai sendo forçada a passar para a parte de lá, é onde vai ocorrer a extrusão. Ó. Daí ocorre a extrusão. Olha só. A argila é pressionada, vai e faz a extrusão. Aqui, ó. Olha só. Olha aqui. Ela faz a extrusão, sai a forma, faz o corte. Mas o detalhe é o seguinte: a gente está olhando máquinas sofisticadas e tal, assim, mas o processo de fabricação de tijolos é bem artesanal, pessoal. É bem artesanal. Evidentemente, as olarias mais modernas, eles trazem, está fazendo a extrusão, deve fazer o corte. Eles trazem coisas mais sofisticadas, né, para fazer a moldagem. Aqui é por prensa, aqui é aquela máquina de tijolo ecológico. Ó. A matéria-prima entra ali e daí é feita a prensa. Olha aqui, ó. Tal do tijolo ecológico.
Eu acompanhava, professor, era de bloco, que fazia chaminé de bloco, né? Aí lá fazia manual com essa máquina de prensa, né? Jogava Aham. material, prensava, aí o Isso, ó. bloco deixava secar. É. Ó, saindo aqui, ó, a peça. Então, aí, dando sequência, a queima, né? Ou seja, ela passa por um forno aquecido, daí acabamento, esmaltação, decoração. Aí aqui ele já está se referindo à cerâmica, cerâmica mesmo, ao porcelanato, ou, por exemplo, a vaso sanitário, né? Então, o que que acontece? Aí a gente está falando de um outro processo de cerâmica e um processo muito mais sofisticado, um processo muito mais avançado e evoluído do que a gente trabalha em relação ao tijolo, tá? Por quê? Começa pela seleção de materiais. E é aqui que começa a ficar interessante. Vocês hoje vão aprender um pouco mais sobre cerâmicas. Então vocês vão vão ter o processo de seleção. Então, primeira coisa que vocês vão ver. Eu vou usar as imagens aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Vocês vão aprender sobre cerâmica que presta, cerâmica que não presta. Piso cerâmico. E pegando as imagens. E agora a gente vai passear pelas imagens e entender um pouco mais sobre. Então, pessoal, o piso cerâmico, eu quero pegar, vamos ver, aqui. Esse aqui, ó, esse aqui, Mercado Livre, eu sei que não presta, OLX. Tá, vamos pegar esse aqui. É, mas ele não está trazendo como eu quero. Eu vou pegar em detalhes. Mas, Delta ou Porto Belo, professor? hã? Delta ou Porto Belo? Não, esquece que você não vai conseguir. Delta ou Porto Belo, Porto Belo. Porto Belo, ué. Porto Belo é superior a Delta. Muito. Pudesse É, fazer só com Porto Belo, né? Mas então, mas eu conheço a fábrica dele, sabia? da Porto Belo? É. Ah, chique. Aonde que é a Porto Belo? Não sei, professor. Em Porto Belo. Eu não sei nem onde fica Porto Belo. Vou procurar Fica cá agora. próximo de Florianópolis. O senhor é do Sul, né? Eu me formei na Ó, Federal Santa Catarina. é Tá. Então, no assim, jardim de sua casa. é mais ou menos por aí. Dava 60 quilômetros da fábrica. É muito legal. Então, aqui, pessoal, eu queria mostrar a borda da cerâmica para vocês em detalhe. Queria mostrar essa borda. Embora vocês vão aprender isso em tecnologia, eu falei, não, mas vou mostrar. Então, deixa o piso cerâmico, vamos ver. Aqui, detalhe. Vai aparecer. Ah, simples assim, barato. Daí vamos entrar num dos sites. Por exemplo, esse aqui, da Telha Norte, que vai trazer como eu quero. Vou pegar um piso qualquer aqui.
aqui. E, olha só, eles estão mostrando só, eles não estão mostrando as bordas do piso, que o que eu queria era mostrar a borda para vocês. A retificação? Não, não é só a retificação. Você não, além de não ter a retificação, a cor do barro. Mais clarinho, né? Não, avermelhado. Espera aí. Vamos colocar a borda, vamos ver se ele vai trazer. Ó, esse aqui, ó, o piso retificado. Olha só. Olha a cor do material, tá? Eu já vou entrar no retificado. Olha esse aqui. Esse aqui dá pra gente... Vamos ver se a gente consegue um... Não. Bom, mas vocês já devem ter visto, pessoal, esses pisos cerâmicos mais baratos. O que acontece? Piso cerâmico mais barato, a cor começa pela cor. Ele não vai... Você começa pela cor, ele vai trazer uma coloração avermelhada. Ó, esse aqui é típico barato, você vê pela cara dele. Mas ele, pela borda, fica mais fácil de identificar. Quando essa aula presencial, eu levava amostras de piso para mostrar que ficava bem mais fácil de mostrar isso aqui. Então, o que acontece? O piso, não sendo... eu não estou entrando nem no mérito do piso ser retificado ou não. Ó, pegando aqui, ó, esse material aqui, que a gente vê que é mais clarinho, ele é um tom avermelhado. Esse é o primeiro problema. Quando ele é esse tom avermelhado, ele é típico e característico de piso de baixa qualidade. Bom, retificado significa que a máquina que fez o piso, ela fez o piso e depois ela retificou, ou seja, ela cortou aquela borda, deixando ela totalmente plana, reta, isto é, retificado. Então, a cerâmica não ser retificada, você já sabe que é cerâmica inferior também. Agora, vamos aos grandes detalhes do porcelanato chinês de baixa qualidade. Por quê? Hoje, a Porto Belo tem fábrica na China, tá? Só para vocês saberem. Então, a Eliane tem fábrica na China. Mas você tem muito porcelanato barato vindo da China. O que acontece? Esta borda que a gente está olhando, ela apresenta defeitos. Se ela apresentar defeitos, se ela não tiver a borda totalmente selada, o que vai acontecer? Sabe aquele piso manchado, com mancha de umidade? É o que vai acontecer, o que vocês vão encontrar. Por quê? Porque o piso ele precisa ser retificado e ter a borda selada. Ele não tendo a borda selada, ele vai automaticamente remeter a um piso de baixa qualidade. Ok? Então, isso que eu queria passar para vocês. Ô, professor, mas aí a gente não tinha que comparar mais, era um esmalte do piso, não? Por exemplo, eu comprei um porcelanato, e na época ele estava até um pouco barato, mas só que eu achei que ele riscou com muita facilidade. Como é que eu vou saber olhar esse trem aí? Aí é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí você tem riscos. Não é dessa forma. Você olha o PI
tá? Que é o índice de resistência à abrasão do teu porcelanato. Então, quanto mais elevada a escala vai até 5, você tem um PI 5, você tem ele bem resistente a alto tráfego. Então, se você provavelmente comprou um porcelanato de baixa resistência mecânica. E quem determina essa resistência é a camada de verniz. Por quê? Você tem a cerâmica pré-cozida ali e tudo mais, aí você vem num segundo estágio aplicado a parte decorativa do piso. Ah, o piso vai ser preto, branco, amarelo, verde, azul, roxo, com florzinha, sem florzinha, ou seja, feita a estampagem dele. Aí vem a camada final, que é a camada de verniz e o selamento das bordas. Então, quando ele não possui esse selamento nas bordas, você vê imperfeições ali, pode saber que é um piso que provavelmente, com o passar do tempo, vai manchar. E a resistência você tem que olhar e ver o PI, tá? Posso colocar aqui sem problema nenhum para a gente olhar o PI. Ele é bom, professor, que eu vou ter que comprar mais ainda. Eu já fico sabendo, né? Tranquilo, sem problema. Olha só. Isso aqui, ó. Tá? Ó, o que é o PI do piso cerâmico? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu recomendo para piso usar 4 ou 5, tá? 4 interno, 5 externo. Tem a tabelinha aqui, vamos pegar a tabelinha do PI. Olha aqui, ó. Ó. Baixa é para parede, ó. Moderada, parede. Banheiros internos, esquece. Não rola. 3, você pode até usar no banheiro e tudo mais. Não tem problema. Sala, cozinha, esquece. Tem que ser de 4. Tem que ser o 4. Área externa, 5. Olha a outra tabelinha aqui. Ó. Os em paredes, ó. Trânsito baixo, banheiros, esquece. Trânsito moderado, esquece também. Usa 3. Trânsito alto. Esse aqui você pode usar PI 4 na tua casa inteira. E o 5 na área externa. Tá? Por que, professor, eu não uso o 5 em tudo? Porque o 5 geralmente ele vai vir com outras características. Ele vai vir acetinado, antiderrapante. Ele vai vir com outras características que não são as desejadas. Mas é por aí que você vê a tua qualidade do teu piso. Na verdade, o PI... Ah, mas eu tenho a cerâmica ruim lá, tal, e ela tem um PI elevado. Não quer dizer nada, ela continua sendo uma cerâmica ruim. Se você pega uma cerâmica dessa que eu falei, com barro na tonalidade mais escura, avermelhado, de tendência avermelhada, significa o quê? Ela é uma cerâmica com alta tendência a empenar. Tá? Então ela vai ser cerâmicas empenadas. Como é que eu sei que se a cerâmica, professor, a minha grana está curta, eu quero usar uma dessa? Tem como? Tem. Pega 2 peças e coloca elas uma contra a outra. Coloca uma contra a outra. Né? Coloca a parte do verniz contra o verniz. E olha para ver o nível de imperfeição. Você já sabe que, como ela tem esse problema, não é retificada, ou ela é retificada, mas ela tem esse problema de empenamento, você vai ter que usar um rejunte maior, um espaçamento maior, né, de rejunte. Por quê? Porque se você não usar, ela não vai dar fechamento. Ela vai ficar com degraus ali, vai ficar desencontrado. Então, pessoal, é tudo uma questão de cuidados que vocês têm que ter. Outra coisa, rejunte para porcelanato, epóxi, para fazer um bom selamento. Não dá para ser o rejunte comum. Ah, ele custa o dobro, mas ele não é sem sentido, tá? Ele vai te dar uma proteção muito maior. Na disciplina de tecnologia,
vocês aprendem mais sobre cerâmicas. Pessoal, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua falando sobre materiais cerâmicos. Pensem nas perguntas para vocês participarem, tá bom? Beleza, professor.
Bom, pessoal, vamos retomar a nossa aula. Então, aqui um fluxograma básico de como é que é feito a fabricação. Então, nós temos a retirada da matéria-prima, aquilo que eu falei, de acrescentar água, feito o transporte, trituração para homogeneizar, depois ele vai para o sistema a vácuo, faz a extrusão, feita a secagem, geralmente artificial, forno, daí depósito e transporte. Então, as principais aplicações, né? A cerâmica vermelha, blocos cerâmicos, maciços ou vazados, os tijolos, as telhas. Então, hoje tem também no mercado a opção da telha de concreto, telha com vários formatos, telha plana, ondulada, enfim. Essa é a tradicional romana. E nós temos blocos também de concreto e outros tipos de blocos que eles estão fazendo, com blocos cerâmicos estruturais. Então, aplicações que eu separei aqui interessante. Nós temos a cerâmica, ela pode ser utilizada como, o que está bastante comum nos dias atuais, como fachada ventilada. Qual que é a vantagem? A vantagem é em relação à temperatura. Você tem uma redução de temperatura no ambiente bem legal. E outra vantagem que a gente pode citar, que vem junto, é a questão de você não ter aquele problema de desplacamento. Ou seja, você não tem o problema da cerâmica ficar caindo a fachada e gerando um risco bastante grande, né, para as pessoas. Então, tem sido bastante utilizada. O senão como sempre digo, não existe almoço grátis. Ela apresenta, evidentemente, um custo mais elevado na sua utilização, né? Mas, em contrapartida, confere um acabamento muito legal. Olha só, um aspecto bem interessante. E você tem além do ganho estético, tem o ganho do conforto ambiental também. Sai mais caro? Com certeza ela vai sair mais caro, mas aí é de se analisar relação custo-benefício. Outra coisa que o pessoal vem utilizando bastante também é piso elevado. Como assim o piso elevado? Então você tem lá, principalmente, áreas de TI, né, escritórios de TI, onde você vai ter que passar uma enormidade quantidade de cabos, fiações, etc. Então, o que o pessoal faz? Opta pelo piso elevado. Ao adotar o piso elevado, que tem exatamente essa configuração, ou seja, é montado uma estrutura metálica e sobre a estrutura metálica colocadas as peças. Evidentemente, essas peças são reforçadas. Por quê? Porque se ela não for reforçada, a cerâmica quebra, né? Então, não é qualquer cerâmica que eu vou poder fazer isso. Ela tem que ser uma cerâmica específica. Mas, dentro dessa condicionante, usando a cerâmica adequada, você consegue fazer o piso elevado e gerar um certo conforto. Fica esteticamente interessante? Na verdade, fica igual como se fosse o piso comum.
a grande vantagem está aqui, ó. Por baixo do piso você consegue uma grande mobilidade. O piso elevado... Oi. Voltando aí no piso elevado, qual que é o material que recebe a cerâmica ou porcelanato, né? Esse material que tem esses furinhos. É uma espécie, assim, vulgarmente falando, uma espécie de um plástico. Tá. Vulgarmente falando. Mas, falando de forma chique, um polipropileno. Ok. Tá? E daí ele pode ver que ele é fixado, a cerâmica é fixada nele. E ele que se encaixa na estrutura metálica, né? Exatamente. É ele que recebe as cargas. Por quê? A cerâmica não pode deformar. Se ela deformar, ela quebra. Aham. Okay. Então, na verdade, esse é o grande segredo do piso. Aí tem outros tipos de piso elevado, pode observar que sempre o polipropileno por baixo fazendo a sustentação. Uhum. E ele tem que ser leve e resistente ao mesmo tempo, né? Sim, ele é leve. É um material bastante leve e resistente, para que ele permita essa fixação. E as esquadrias geralmente são de alumínio também, porque senão você teria um problema sério de sobrepeso na laje, né? Sim, sim. Então, na verdade, a conta é, eu troco o polipropileno mais o perfil de alumínio pelo rejunte. A conta, assim, mais ou menos de peso. Uhum. A manutenção dele se torna muito interessante. Até porque, evidentemente, ele fala, na teoria não vai quebrar, mas na prática a gente sabe que se você derrubar objetos muito pesados, o impacto pode danificar a cerâmica. E aí ele permite a troca bem simples e fácil. E fora a instalação e montagem dele, que é super rápida. A cerâmica também pode ser utilizada como decorativa, tá? Então, já é uma moda de mais de 15 anos, 20. Uma moda, eu acredito que já deva ter quase que... Dá para arredondar aí nos 20 anos, tá? O piso laminado, e daí veio a cerâmica imitando o piso laminado. Na verdade, o que acontecia? Antigamente, vamos lá, 30 anos atrás, você colocava madeira para fazer o acabamento do piso na sua casa. Ficava legal, ficava bonito, muito 10. Ou madeira. Madeira de lei, evidentemente. O problema é que a madeira começou a se uma escassez muito grande, começou a reduzir. Opa, então eu vou usar um piso laminado. O que é um piso laminado? Piso laminado, você tem o pinus, que ele é desintegrado, depois ele é prensado com cola e forma aquela lâmina. Aí o que é o acabamento superficial dele? É vinílico, ok? Vinílico. Um outro tipo de plástico, mas é vinílico. Então, ele tem um aspecto que imita madeira, não sei o quê, fica bonito? Ok. Beleza. Aí, mas isso aí tá complicado. Cerâmica, o que a gente pode fazer? Aí os caras começaram a fazer cerâmica imitando madeira. E aí foram expandindo para fachadas, etc. Então é bastante comum, bastante utilizado, né? Então, a pedra palito. Vamos lá, 20 anos atrás era comum, vou fazer de pedra palito aqui, uma fachada. Nossa, isso é serviço para preso. Tá? Então, para fazer, por exemplo, um funcionário conseguia fazer 2 metros, 3 metros, de 2 a no máximo 3 metros quadrados por dia. E se o cara fosse bom e tivesse alguém ali separando as pedras para que ele pudesse fazer o serviço. Então, se tornou um serviço muito moroso, muito oneroso. Aí o povo começou a fazer o quê? Cerâmica
dando o mesmo estilo de acabamento. Então, um exemplo de emprego na cerâmica decorativa. Tá? Então, revestimentos cerâmicos. Aí, o PI, que eu acabei trazendo antes para vocês, ele volta aqui, né? Então, o que me interessa em relação à minha cerâmica? Ela tem que ter a questão da absorção de água. Ela tem que apresentar uma boa permeabilidade. Por quê? Porque senão ela não vai fazer fixação da argamassa. Resistência à abrasão, tá aí a tabela de PI, tá? Como eu falei para vocês, do 3 ao 5, esquece 1 e 2. Tá? 1 e 2 é parede, tal, onde você não vai ter contato nenhum, ok, é justificável. Caso contrário, necessário e obrigatoriamente você vai partir para um PI mais elevado para poder ter uma proteção mecânica. Resistência a agentes químicos. Né? Então, dependendo do tipo da cerâmica, eu posso, por exemplo, ter um laboratório ou ter um setor industrial que trabalha com produtos químicos. Então, ela tem que ter uma resistência a agentes químicos. Essa resistência não é a cerâmica em si, é a resistência do verniz, tá? Daquela camada de proteção que vai ter que resistir aos agentes químicos, ok? E facilidade de limpeza. Então você tem que ter a cerâmica, ela tem que apresentar essa facilidade de limpeza. Ela não pode ser uma cerâmica que não tenha uma facilidade de limpeza, porque senão se torna complicada a manutenção. Ela vai acabar acumulando resíduos. Seria isto a aula de hoje. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Aula boa de sexta. É mais teoria, Sim. né? Mas é o conteúdo que a gente tem que trabalhar e faz parte, é importante para vocês, né? Esse conteúdo. Ele tem um enfoque um pouco teórico, ele é mais teórico mesmo, mas faz parte. Mas é muito boa a matéria, professor. Ah, que bom que vocês gostaram. Que bom. Então tá jóia, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Daí a gente já começa a 3.2. Então nós vimos 2 aulas hoje. Acredito eu que mais um. Oi. Você vai ter parcial? Os outros professores estão todos dando parcial, você não vai ter, não, né? Vai sim. Aula que vem.